Livro do profeta Jonas, no 2º capítulo. O livro do profeta Jonas é um livro muito conhecido por todos nós, e o tema que eu queria falar hoje, para a gente poder conversar, até para a gente refletir juntos mesmo, inclusive o microfone está aqui, e eu queria que vocês participassem, que a gente pudesse ter um tempo também de diálogo. Então, o primeiro que for falar, eu levo o microfone e depois a gente vai passando e dialogando sobre esse tema, porque o meu tema para essa manhã é sobre a nossa espiritualidade, termos uma espiritualidade de fato centrada em Cristo e uma espiritualidade saudável. Nós devemos cultivar uma vida diante de Deus. Nós temos uma grande batalha contra a nossa própria carne, contra o nosso ego, contra o nosso eu. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Isto faz com que nós venhamos preferir satisfazer os nossos próprios desejos e seguir os nossos próprios caminhos, ao invés de fato buscarmos a Deus. E a história do livro do profeta Jonas fala exatamente sobre isso. Foi a história de um profeta que recebe uma instrução de Deus para que ele possa ir à cidade de Nínive, pregar, falar a respeito do que Deus estava transmitindo àquela cidade, só que Jonas não quer ir, ele quer seguir o seu próprio caminho e ele quer ir então para outro lugar. Na sua tentativa de fugir do chamado, fugir da vocação, fugir dessa comunhão com Deus em que ele obedece a Deus, ele tem toda aquela circunstância que ocorre dentro do barco, junto com os outros marinheiros, e ele é lançado ao mar quando ele mesmo se declara culpado por aquilo que estava acontecendo. E quando ele é lançado ao mar, ele é engolido por um grande peixe, e ali no ventre do grande peixe ele faz uma oração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesta manhã, e conversar, porque a espiritualidade, ela se dá através de um reconhecimento de que nós precisamos desenvolver uma vida de oração profunda, na total e completa dependência de Deus. Oração. A espiritualidade, ela passa pela nossa jornada de oração. Nós não vamos questionar de maneira alguma a importância da oração, certo? Todos nós entendemos a importância da oração. Todos nós sabemos que estar diante de Deus, num diálogo com o Senhor, desenvolver, ter um tempo para orar, é algo importante. Todos nós sabemos disso. Mas também sabemos o quanto é difícil manter uma vida de oração. Precisa de disciplina, precisa de dedicação, precisa não só reconhecer que aquele momento é importante, mas fazer daquele momento um momento também importante, E Jonas aqui ele faz uma oração, e eu quero ler essa oração de Jonas. Olha só o capítulo 2, a partir do 1º verso. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém, até aí. A oração de Jonas. O ventre de Jonas era o oposto do que Jonas estava buscando para a sua própria vida. Aquele lugar que ele ficou por 3 dias de confinamento,
Não era o lugar que ele desejava e nem o lugar que ele esperava, mas ele estava naquele local e ali ele foi introduzido, levado a realizar uma oração. E isso é importante no texto que nós acabamos de ler. Jonas, ele busca Deus em oração no momento difícil pelo qual ele estava passando. Tem um termo que é muito usado pela igreja no decorrer da história, né? Não é um termo bíblico, eu até já citei ele uma vez aqui, não lembro se foi numa escola dominical ou num culto domingo à noite, mas há um assunto, um tema que foi desenvolvido pela igreja que chama ascese. Esse termo, ele se refere ao treinamento. Ascese se refere à dedicação, à busca que o indivíduo faz. Inclusive, de uma maneira muito incorreta no decorrer da história, alguns cristãos procuraram dessa forma de disciplina meios de se flagelar. Vocês já ouviram falar nisso? As pessoas que se batiam, que se ajoelhavam no espinho, que usavam algumas coisas para causar sofrimento, porque eles entendiam que através do sofrimento pelo qual eles passavam, eles estariam se punindo para ter uma comunhão com Deus. Essa era a compreensão. Vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? Quer dizer, eu tenho que me flagelar, eu tenho que praticar uma ascese, eu tenho que fazer algo que me treine, que me discipline para buscar uma comunhão com Deus. E houve esse equívoco no decorrer da história da igreja. Mas a ascese, esse termo ascético, da busca da disciplina, que vem de uma linguagem da disciplina física, né? A ideia vem do exercício. Por exemplo, um corredor, alguém que pratica atletismo, ele precisa se exercitar, ele precisa treinar para o dia da corrida. Não dá para a gente aqui, eu não sei se nós temos alguém aqui que pratica atletismo entre nós. O Pitu, cadê o Pitu? O Pitu não veio hoje. Não tem como a gente chegar aqui e falar assim, não quer saber de uma coisa? Hoje à tarde vai ter uma corrida, vai ter uma disputa de atletismo, e eu vou lá correr com o pessoal porque eu quero ganhar. Dá para a gente ir? Corrida pode ser de 100 metros. Dá para a gente ir, né? Agora correndo é dar 3 passos e para, né? Por que a gente não consegue? Porque a gente precisa de treinamento. Você precisa fazer o exercício, você precisa correr, você precisa pegar condicionamento físico. Isso faz parte do treinamento, é a disciplina. A disciplina leva o atleta no dia da prova a dar o melhor de si e assim conseguir com êxito alcançar o seu objetivo. Sem disciplina, você não consegue. O termo ascese significa algo ligado à nossa vida espiritual, que é o nosso treinamento, ou seja, o nosso ato de se entregar diariamente, de se manter perseverante numa vida com Deus, para o dia da prova também. Se nós não vivermos na completa dependência de Deus, se nós não desenvolvermos a vida de oração, se nós não buscarmos dia após dia, ler a palavra, estar tendo um coração trabalhado por Deus, no dia da prova nós não estaremos em condições de enfrentá-lo. E a oração é algo que nos leva a essa busca espiritual. A ascese, esse termo que eu tenho falado bastante aqui, se trata de algo obrigatório, no sentido daqueles que reconhecem a importância e assim querem crescer, amadurecer e se desenvolver. Não é uma palavra que a gente vai encontrar na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, mas é uma palavra que a igreja criou para mostrar que é importante, que é necessário que os cristãos, que aqueles que creem em Jesus, que reconhecem Deus como aquele que o criou, precisam buscar diariamente para viver uma vida de espiritualidade. Pode falar. Inclusive que os homens e as mulheres, né, da Bíblia, eles eram de oração, né? Uhum. Todos, aqueles que venciam as suas guerras, a batalha, presta atenção se olhar a vida como que eles tinham com Deus. Oração.
Isso me fez agora lembrar, no passado, né, homens e mulheres aqui. De oração, né? verdade. A Ana. Isso mesmo. Ana, que no momento da angústia estava em oração e Deus ouviu a sua prece, né, o seu clamor, e Ele concedeu Samuel. Alguém vai ter que ficar com o microfone na mão para ir levando para nós. Quem que vai ser o voluntário hoje? Seu Lindolfo, aí, ó. Obrigado, seu Lindolfo. Vida de oração. A espiritualidade, a nossa vida com Deus, ela está dentro de um contexto, o contexto da vida, o contexto da nossa caminhada. Quando nós olhamos, inclusive, eu vou fazer aqui, já nesse início da nossa reflexão, um paralelo, mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o exemplo para o qual nós devemos olhar, atentar, o nosso Redentor. Jesus viveu a sua espiritualidade enquanto homem. Lá no Evangelho de João, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O exemplo de espiritualidade, da vida, de dedicação, devoção, que nós vemos em Jesus, é um exemplo que nós devemos seguir. E Jesus viveu num contexto, viveu numa cultura, ele desenvolveu os seus hábitos, ele foi crescendo e em todo o tempo ele demonstrou a sua confiança no Pai, o próprio Senhor, mostrando para nós o caminho que nós devemos seguir. Então, quando nós falamos sobre espiritualidade, nós tratamos de assuntos que são fundamentais para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Não podemos abandonar ações importantes como a vida de oração e a leitura da palavra. E aqui, eu fiz questão de ler o capítulo de número 2 do livro do profeta Jonas, porque eu quero que você atente daqui a pouquinho comigo em algumas coisas que estão presentes na oração de Jonas. Nesse momento em que ele, diante da batalha interna, né, diante do sofrimento, diante da inquietação dele, ele é levado por Deus a esse momento de oração, a esse momento de busca, porque nós desenvolvemos a nossa conversa com Deus no dia a dia, baseada em muitas coisas que estão ao nosso redor, dentro desse contexto que faz parte da vida humana. Então a gente é influenciado por muitas coisas, e nem sempre todas essas coisas são positivas. Nem tudo que está ao nosso redor, às vezes pode ser acolhido no nosso coração e na nossa espiritualidade de uma maneira direta. A gente precisa ser crítico também em relação a isso. Por exemplo, nós nos envolvemos com instituições. As instituições têm o seu propósito, elas são boas, mas nem sempre significa que está correto os seus valores dentro do reino de Deus. Tanto que é extremamente importante que a igreja entenda como aquela que tem que promover os valores do reino de Deus. Nós vemos valores do reino de Deus em outros lugares? Lógico que vemos. Até porque Deus, Ele é um Deus de graça, mas a igreja é chamada para promover os valores do reino de Deus. Então nós precisamos buscar na palavra de Deus a direção. Nós temos, por exemplo, a influência não só externa, mas nós temos a própria influência interna, ou seja, o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Então nessa nossa batalha do desenvolvimento espiritual, do crescimento da nossa comunhão com Deus, na busca da oração, nós temos uma batalha contra o que é externo, porque nós somos bombardeados o tempo inteiro, certo? Você liga a televisão, a mídia está te bombardeando com ideias, você vai ler uma reportagem, está te bombardeando com uma ideologia, você sai nas ruas, você vai ser, de uma forma direta e indireta, cutucado com marketing. Nós somos o tempo inteiro bombardeados. Você vai numa instituição, pode ser uma prefeitura, pode ser um hospital, pode ser uma igreja, todas essas instituições, seja ela uma ONG, uma organização não governamental, pode ser o que for, todas essas coisas transmitem valores que vão, direta ou indiretamente, marcando a gente. E isso vai se somando à nossa compreensão do mundo, daquilo que está ao nosso redor. Só que não é só externo, é interno também. O coração do homem tem os seus planos. A nossa batalha não é só externa, é interna. Na nossa vida com Deus, nós não lutamos só contra um mundo. Nossa, não é uma batalha contra um mundo pecaminoso. É uma batalha contra um coração pecaminoso também. É muito fácil a gente falar do mundo, né? Mas e o coração humano? E o egoísmo? A ganância? A indiferença? E isso não está necessariamente lá fora, tá?
Está aqui dentro. O ódio, o rancor. Então, na nossa espiritualidade, nós desenvolvemos, ou melhor, nós travamos, não desenvolvemos, nós travamos uma batalha muito grande contra todas essas coisas. E o que nos defende, o que nos ajuda a manter a sanidade, manter o equilíbrio, manter uma espiritualidade sadia, é o quê? É o treinamento, dia após dia, de dobrar os nossos joelhos e colocar o nosso coração de maneira real, clara, honesta diante de Deus, para que Deus trate das nossas vidas, para que nós possamos amadurecer espiritualmente. Sem fingimento. Que inclusive o apóstolo Paulo trabalhou muito com esse conceito, né? Que às vezes, para que não haja uma fé fingida. Olha só a palavra de Paulo, que não haja uma fé fingida. O que ele quis dizer com isso, né? Quer dizer, será que pode ter fé fingida? Pode, né? Esse Paulo falou. Uma fé falsa. Espiritualidade está muito além, e é uma constante batalha. Quero lembrar aqui, o que acontece com Adão e com Eva no jardim do Éden, né? O relato da criação mostra que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e eles tinham uma orientação, que eles não poderiam comer do fruto da árvore que estava proibido. Essa foi a orientação, dela vocês não podem comer, que no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Aí a serpente chega até Eva e diz assim: coma, olha como o fruto é agradável, e diz para ela: vocês não vão morrer, no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus o é, vocês serão como Deus. E vendo então que a árvore de fato tinha um fruto que era bem vistoso, ela comeu e deu ao marido, e ambos comeram. A maior provação, a maior tentação, a maior luta do coração humano é às vezes nós acharmos que nós somos deuses. A espiritualidade real nos põe no lugar que devemos estar. Só Deus é Deus. A espiritualidade mostra a nossa pequenez, a nossa limitação. A espiritualidade nos faz ter uma visão mais clara, realmente, de quem somos. Por isso que é necessário que nós venhamos a desenvolver uma vida de oração e buscar a Deus, para que o ego não cresça e para que as coisas externas não dominem também a nossa mente e o nosso coração. É a dependência total e completa de Deus. E aí vem as asceses, esses momentos de treinamento, esses momentos de disciplina, esses momentos que mexem com a gente, involuntários, que é o caso de Jonas. Vocês acham que Jonas orou ali porque simplesmente ele quis? Ele orou ali porque a situação não lhe dava outra condição. Sabe quando a gente ora porque a gente não tem outra coisa para fazer? Sabe quando uma notícia ruim chega e você entra em desespero e fala assim: ai meu Deus, deixa eu orar? Mas você passou às vezes um mês inteiro sem orar. Quando tudo estava bem, tá bom, né? Aí você, não, tá bom, a vida dá jeito, né? Agora quando a coisa aperta, aí você vai lá no seu quarto, dobra o joelho e fala: Deus, tem misericórdia de mim. São as asceses involuntárias, ou seja, Deus permite situações das nossas vidas que nos leva a desenvolver uma vida de espiritualidade que, infelizmente, muitas vezes nós deixamos de lado. Nós vamos nos envolvendo com a rotina do dia a dia, com as obrigações, com os deveres, com a agenda, e a gente vai deixando de lado aquilo que é bíblico e importante para a nossa vida com Deus. E Jonas, como ele estava insatisfeito com o que Deus estava lhe pedindo, fugiu da sua presença. Aqui nesse momento Deus diz assim: querendo ou não querendo, você vai ter que me buscar, querendo ou não querendo. São as asceses involuntárias. Pandemia é uma ascese involuntária. A gente acostumou durante muito tempo vir no templo, reunir o povo com a igreja, orar juntos. Aí veio a pandemia, você não podia vir na igreja, aí você tinha que ficar em casa, não era assim? Aí você teve que falar assim: nossa, eu tenho que orar em casa agora. Muitos cristãos, e aí vem uma visão minha pessoal, muitos cristãos deixaram de lado uma vida comunitária,
de oração, de caminhar junto com o outro, porque para ele aquilo perdeu a importância. Olha só a seriedade que isso chegou. Como ele ficou um tempo longe, chegou à conclusão assim: não preciso disso, não preciso dessa convivência, estou bem, estou confortável, não quero. Não manteve a disciplina, não manteve a busca, porque é uma disciplina, é uma sese, é a consciência que nós temos de que nós precisamos uns dos outros para sermos amadurecidos, para sermos desafiados, só que as pessoas muitas vezes não querem. O diagnóstico de uma doença é uma sese involuntária. Se você vai no médico e o diagnóstico não é bom, não tem como você voltar para casa e não buscar a Deus em oração, não é verdade? Não tem como. Você não chega em casa depois de uma consulta médica em que um problema grave foi diagnosticado e você vai assistir Netflix, não tem jeito, certo? Ninguém consegue, não, já que o médico falou que o meu caso é grave, que eu vou ter que fazer uma cirurgia com risco de vida, deixa eu assistir um filme aqui. Certo? Alguém faz isso? Só se for insano, né? Depois de uma notícia dessa, você chega em casa, você fala assim: olha, Deus, onde está o Senhor? Meu Pai, olha como é que está a minha situação, tem misericórdia, me mostra o caminho. A gente vai orar. Por quê? Porque a situação provoca isso na gente. É uma sese involuntária. Se não fosse depois do diagnóstico, talvez você ia assistir a Netflix. Mas o filme perde a graça. O jogo perde a importância, porque algo se tornou mais forte ali. A perda de um membro da família e assim por diante. Esses são os desastres que a vida pode trazer. Mas nós precisamos entender que a nossa espiritualidade, a nossa vida de busca, a nossa dedicação, ela precisa ser desenvolvida diariamente, não só quando situações difíceis acontecem na nossa jornada. Precisa ser um hábito, precisa ser algo cultivado diariamente, e assim Deus vai tratando de nós. Quando nós olhamos a oração de Jonas, a gente vê que Jonas, ele faz uma oração, que eu vou dizer aqui que foi uma oração aprendida. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, Jonas, ele trouxe à memória dele tudo o que ele vivenciou nos momentos de treinamento da vida dele. Ou seja, neste momento específico, a oração de Jonas não é uma oração, eu vou usar essa expressão, mas entendam ela dentro do meu contexto. Não é uma oração autêntica, não é uma oração nova, não é uma oração com palavras que não foram ditas. O que Jonas faz aqui é uma repetição de vários salmos da Bíblia Sagrada, ou seja, ele repete aquilo que ele aprendeu durante a sua caminhada. A sua disciplina na sua vida de buscar a Deus, de orar a Deus, de recitar salmos de adoração, de confissão, de ação de graças diante de Deus, é o que Jonas faz dentro do ventre do grande peixe. Tem 11 citações de versículos dos salmos aqui na oração do profeta Jonas. Ele cita o saltério. O livro dos salmos, o saltério, são orações que foram compostas por personagens bíblicos no decorrer da sua vida, daquilo que eles vivenciaram diante de Deus. E aqui Jonas, ele traz à memória tudo o que ele aprendeu e ele coloca diante de Deus em oração. Mas ele só consegue, ele só pode recitar o que ele aprendeu se ele de fato aprendeu alguma coisa, certo? Em outras palavras, a gente só consegue viver uma espiritualidade sadia nos momentos difíceis se a gente de fato buscou a Deus nos momentos do nosso cotidiano e a gente tem de fato uma comunhão com Deus, não tem jeito.
A gente só vai citar um versículo bíblico ou lembrar de uma verdade das Sagradas Escrituras no momento difícil, se aquilo tiver sido algo que marcou a nossa vida e fez parte da nossa caminhada. A gente só vai conseguir recitar e vivenciar alguma coisa da parte de Deus, se Deus foi quem esteve durante o nosso dia a dia. A gente só vai conseguir dizer: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, se de fato nós todos os dias buscarmos e confessarmos e entendermos que Deus é a nossa força, que Ele é quem nos sustenta. Senão no dia difícil, ao invés de dizer os que confiam no Senhor e etc., você vai dizer: água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Você está entendendo? É aquilo que você busca que vai vir à sua mente, ao seu coração no dia da batalha. Tem algum problema com o ditado popular? Não, não é essa a questão. A questão é o que marca a nossa vida e o nosso coração. Olha só, alguém abre a Bíblia no Salmo de número 120, versículo 1. Outra pessoa no Salmo 18. Salmo 120, verso 1. Quem está abrindo no Salmo 18 aí? Levanta a mão para eu ver. Salvador ficou 18. Outra pessoa abre para mim no Salmo 42. Salmo 42. O outro vai, quem vai para o 42? Deixa eu ver aqui. Zoli vai para o 42. Vocês vão para o 139, fazendo um favor? 139. Salmo 5, quem vai no Salmo 5 para a gente? Levanta a mão, eu preciso ver. 5, beleza. Wagner, Salmo 5. Salmo 69, quem vai no Salmo 69? Beleza, aqui do lado. Seu Lindolfo, vai para mim no Salmo 30. Salmo 30. Alguém no Salmo 142? Giovana, 142. Beleza. E o último no Salmo 3. Beleza, Manuel. Então vamos lá. Quem está no Salmo 120, lê para a gente o versículo 1. Que te será dado ou que te será acrescentado. Amém. É só o primeiro versículo. Obrigado, viu? Olha só o início do primeiro versículo. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O que Jonas fala no início da sua oração? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Não é algo do nada. Ele está citando o Salmo de número 120. Salmo 18, versículo 6. Não, 18. É o 18. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor e lhe penetrou os ouvidos. Amém. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. Salmo de número 18 ainda, esse 18 vai ler mais, viu, Salvador? Você vai ter que ficar. Versículo 4 e 5 agora. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Muito bem, olha a oração de Jonas. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Salmo 42, versículo 7. Amém. Olha o Jonas. Vocês vão ler o Salmo, eu vou ler o Jonas, tá? Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Vocês estão vendo que nada do que Jonas diz é novo? Nada do que ele diz surge do nada. Ele montou um quebra-cabeça. Ele fez uma coletânea dos Salmos. Salmos 42, versículo 7, acabou de ler, né? 139, verso 7. Espera só o microfone chegar, Lucimar, para a gente. Aonde posso ir
a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? É versão diferente, não tem problema, mas ele fala da presença de Deus, que é a face do Senhor. Ele diz assim, olha aqui no versículo 4 de Jonas: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo, voltarei porventura a contemplar a tua santa face. Salmo 5,7, quem que está com 5,7? Seu Lindolfo. O seu Lindolfo, no final da escola dominical, ele vai poder correr com a turma, viu? Ele... E vai ganhar um par de sapato novo. Vai ganhar um par de sapato novo. Sola ainda. 5,7, pastor. Isso. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Amém. Olha só, o versículo 4 tem um pouco do 139 e do versículo 5, número 7. Porventura, tornarei a ver o teu santo templo? Salmo 69, 2. Quem ficou com ele? Aqui. É o seu Lindolfo, do lado de cá agora. É o senhor que tu correr mesmo, seu Lindolfo. Ainda bem que eu usei esse exemplo hoje, hein, do treinamento. Estudando a palavra de Deus. 69, 2. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Olha só o versículo 5 do Jonas: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Salmo 30, verso 3. Agora sou eu. O senhor? Senhor da cova, fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Olha só, versículo 6 do profeta Jonas: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Salmos 142, versículo 3, Giovana. 142, o verso 3, viu, Giovana? Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Amém. Olha o versículo 7 de Jonas, escutem. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. 18:3 agora. O Salvador de novo. O Salvador ficou com 18. Salvador, olha o microfone. 18:3. Minutinho. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Invoca ao Senhor. Essa expressão está dentro do versículo 7, quando ele diz: eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. O último, Salmo 3, versículo 8. Agora é o Manuel. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Do Senhor é a salvação. E o que Jonas diz? Ao Senhor pertence a salvação. Vocês conseguem ver que toda a oração de Jonas é um ato de recitar os salmos das Sagradas Escrituras? Ele, no momento da sua dor, no momento da sua luta, no momento da sua inquietação, Jonas, ele faz uma oração que é uma oração aprendida. E Jonas só pôde fazer uma oração assim porque ele aprendeu, porque ele foi instruído na escola dos salmos. A oração de Jonas, ela está cheia do vocabulário dos salmos, porque ele sabia da importância de ter uma vida de oração. A oração, ela é despertada aqui por uma situação que ele está vivendo, mas a oração não se reduz à situação que ele está vivendo. Isso eu queria que você guardasse. O que nós conhecemos, o que nós aprendemos, o que nós vivemos, não se reduz ao que nós vivemos e aprendemos, mas é importante para todos os momentos da nossa vida. Isso é uma espiritualidade, isso é uma vida de devoção e de entrega a Deus. O que a gente aprende numa escola dominical
só faz sentido se quando nós estamos no dia a dia, aquilo que nós aprendemos impacta a maneira como nos comportamos. A forma de falar, a forma de agir. Está valendo também, está valendo tudo. Está valendo no pensamento, está valendo no coração, né? Porque as nossas palavras, elas revelam aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos. As nossas atitudes, elas são expressões daquilo que está no coração da gente. Não tem como eu crer num evangelho perdoador e eu não saber perdoar. Não tem como eu crer num evangelho que anuncia esperança e eu viver em desespero e não ter esperança. Tem que ser praticando a palavra. O senhor Lindolfo vai dar o microfone para a senhora, é bom que... Pastor, o senhor falando isto, na última cirurgia que eu fiz, sempre quando eu já me colocam na maca para mim ir para o centro cirúrgico, eu já vou orando, mas da última, eu fui orando e falando dos versículos bíblicos que vinha na minha mente, eu ia falando, e eu fui tranquila, e depois quando acabou a cirurgia, que o médico depois foi no quarto me ver, ele falou para mim assim, olha, dessa vez foi melhor do que eu esperava a sua cirurgia. Aí eu peguei e falei para ele, graças a Deus. Eu falei para ele. Então, eu vivi isso, é verdade. Quando a gente vai lembrando da palavra de Deus, vai orando, vai pegando firme, confiando nele, tudo dá certo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Esperei pacientemente pelo Senhor e Ele ouviu a minha oração. Amém. A gente precisa entender que a nossa espiritualidade, ela vai sendo trabalhada à medida que nós vamos nos enchendo daquilo que vem da parte de Deus. Isso é uma espiritualidade sadia. Quanto mais nós buscamos, mais plenos do Espírito nos tornamos. Por isso que o apóstolo Paulo usa aquela expressão, enchei-vos do Espírito Santo, né? Encha-se do Espírito Santo, busque o Espírito Santo, né? Busque a presença de Deus. Nós precisamos focar na nossa vida espiritual, portanto nós precisamos orar cada vez mais, nós precisamos ler cada vez mais a Bíblia, nós precisamos estar enchendo o nosso coração, né? E aí eu vou usar uma expressão, uma metáfora, né? Que é o vaso, né? O vaso, ele é de barro, mas ele pode estar cheio de coisas diferentes, pode estar cheio de terra, pode estar cheio de joias, pode estar cheio de qualquer coisa, de água, né? Nós somos vasos e nós precisamos nos encher, mas buscar nessa plenitude as coisas que são de Deus, e assim a gente vai crescer. Isso é espiritualidade. Então ore a Deus. A minha mensagem, o meu estudo aqui nessa manhã é um desafio para que nós possamos crescer e nos dedicar mais à vida de oração, à vida de leitura da palavra, porque o dia da angústia ele vem, o dia da dor ele vem, o dia da prova vem, certo? Vem. Pode ser um momento de perda de alguém a quem a gente ama, pode ser um momento de dificuldade financeira, pode ser um momento de um diagnóstico negativo de um médico, pode ser diante de uma frustração que a gente possa sofrer. E como que a gente vai reagir nesse dia? Que nós possamos reagir como Jonas, que mesmo que às vezes nos falte palavras próprias, sabe aquela hora que parece que a cabeça da gente entra num parafuso, que você não consegue, que você possa se lembrar, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Que quando faltar palavras próprias, que as palavras que vêm da palavra de Deus e do próprio Santo Espírito, que essas possam ecoar dentro do coração da gente. E que a gente possa viver isso.